Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais importantes e, vamos ser sinceros, às vezes mais temidas da administração pública, o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Neste nosso guia, vamos entender direitinho como ele funciona, quais são as regras e cada uma de suas etapas. Bom, vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. Imagina a cena. Um servidor cometeu uma irregularidade. E aí? A administração pode simplesmente chegar e punir? A resposta é um sonoro não. É preciso seguir um caminho formal, e é exatamente aí que o processo disciplinar entra em campo. Então, o que é, na prática, esse tal de processo disciplinar? Pensa nele como o mecanismo legal que o poder público usa para investigar e, se for o caso, punir as infrações cometidas pelos seus funcionários. É ele que garante que ninguém vai ser punido de forma arbitrária, sabe? Ele estabelece as regras do jogo. Para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver a diferença entre sindicância e PAD. Depois, os princípios que são a base de tudo. Na sequência, vamos detalhar as fases do PAD e, por fim, o que acontece depois da decisão, falando de recurso e revisão. Vamos começar por um ponto que gera muita confusão. Nem toda a apuração de irregularidade é um PAD. Muitas vezes, antes dele, ou até no lugar dele, pode rolar uma sindicância. Entender a diferença entre os dois é fundamental. A sindicância, gente, é um procedimento mais simples, mais enxuto. Ela pode ser de dois tipos, ou é preparatória, servindo só para investigar e ver se tem base para abrir um PAD de verdade, ou ela já é punitiva, mas só para aplicar aquelas sanções mais leves. Já o PAD, o PAD é o processo completo, mais robusto, mais formal, e ele é obrigatório quando a falta cometida pode levar a punições pesadas, como uma demissão. E essa tabela aqui deixa tudo preto no branco. Olha só a consequência prática disso. Uma sindicância que pune só pode dar advertência ou uma suspensão de no máximo 30 dias. Para qualquer coisa mais grave que isso, uma suspensão maior, demissão ou até cassação de aposentadoria não tem jeito. Tem que abrir um PAD. E uma das características da sindicância é justamente a rapidez. O prazo normal para ela acabar é de 30 dias e pode ser prorrogado por mais 30. Isso só reforça a ideia de que ela é para ser uma apuração mais ágil, para casos menos complicados. Agora, vamos para um ponto central. O PAD não é terra de ninguém. Não acontece de qualquer jeito. Ele é todo guiado por princípios constitucionais que são sagrados. Eles funcionam como as regras do jogo, garantindo que o processo seja justo e legal. E aqui estão esses pilares. O devido processo legal quer dizer que todas as regras têm que ser seguidas à risca. Contraditório e ampla defesa garantem que o servidor possa se defender de absolutamente tudo que for colocado contra ele. A presunção de inocência, aquela famosa, diz que ninguém é culpado até que se prove o contrário. Publicidade para dar transparência e a proporcionalidade que exige que a punição seja do tamanho da falta cometida. Para a gente entender a importância disso, é só olhar como era antigamente. Existia uma coisa chamada verdade sabida. A autoridade via a falta e podia punir o servidor ali na hora, sem processo nenhum. Hoje, isso é completamente inconstitucional, viola totalmente o direito de defesa. E olha só que interessante sobre a ampla defesa. Direto do STF, essa súmula diz que a presença de um advogado não é obrigatória para que o PAD seja válido. O servidor pode, se ele quiser, fazer a própria defesa. É um direito ter um advogado, mas não é uma obrigação, entende? Ok, agora que a gente já entendeu a base, os princípios, vamos detalhar o passo a passo de um processo administrativo disciplinar. Ele é dividido em fases bem marcadas e a gente vai ver cada uma delas agora. O caminho padrão do PAD, segundo a lei, tem 3 grandes fases. Tudo começa com a instauração, que é o pontapé inicial. Depois vem o coração do processo, o inquérito, que é onde a investigação acontece de fato. E, por fim, a fase de julgamento, que é quando a decisão é tomada. Logo na primeira fase, a de instauração, é publicada uma portaria que forma a comissão que vai tocar o processo. E aqui tem um ponto importante, que o STJ já pacificou. Essa portaria inicial não precisa descrever os fatos com todos os detalhes. Uma indicação geral já basta, porque os detalhes vão ser apurados justamente na fase seguinte, no inquérito. E quanto tempo tudo isso demora? Bom, o prazo da lei é de 60 dias para a comissão trabalhar, que podem ser prorrogados por mais 60. Se a gente somar os 20 dias que a autoridade tem para julgar depois que recebe o relatório, chegamos a um prazo total de referência de 140 dias.
O inquérito é a fase mais densa e se divide basicamente em 3 momentos. A instrução é quando a comissão vai atrás da verdade, coletando todo tipo de prova. Ouve testemunhas, pede perícia, junta documentos. A defesa é o momento do servidor acusado, quando ele apresenta seus argumentos e contesta o que foi levantado. E por fim, a comissão faz um relatório, que é um parecer técnico que analisa tudo e sugere uma decisão. Uma coisa bem interessante que pode acontecer na fase de instrução é a tal da prova emprestada. Sim, é possível usar provas que vieram de outro processo, tipo um processo criminal sobre o mesmo assunto. O STJ permite, mas tem uma condição bem clara. O servidor tem que ter a chance de se defender daquela prova também dentro do PAD. Tá, mas e se o servidor for notificado e simplesmente não se defender? Aí ele é considerado revel. Mas muita atenção, isso não quer dizer que o processo segue sem defesa. A lei obriga a autoridade a nomear um outro servidor, chamado de defensor dativo, só para garantir que o direito à defesa seja exercido de alguma forma. E chegamos no julgamento. O ponto mais importante aqui é o seguinte: a autoridade que vai julgar não é uma mera carimbadora do relatório da comissão. Se ela olhar o processo e entender que o relatório está errado, que vai contra as provas, ela pode decidir de forma totalmente diferente, desde que explique por quê. Ela pode aumentar a pena, diminuir ou até absolver o servidor. O julgamento aconteceu, o processo acabou, mas a história pode não ter terminado. A lei ainda prevê algumas formas de contestar essa decisão e é muito importante não confundir o recurso com a revisão. Certo, vamos deixar essa diferença bem clara. O recurso é a contestação normal da decisão, mas aqui tem um perigo. No recurso, a situação do servidor pode piorar, um negócio que no direito a gente chama de reformatio impégios. Já a revisão é diferente, é um mecanismo especial. Ela pode ser pedida a qualquer tempo, mas só se surgirem fatos novos. E o mais importante, na revisão a pena nunca pode ser agravada. A revisão não é para rediscutir o que já foi decidido. Ela só pode ser usada nessas situações bem específicas, quando aparecem provas ou fatos que ninguém conhecia na época do processo e que podem inocentar o servidor ou que mostram que a pena que ele recebeu foi exagerada. E para a gente fechar, fica uma reflexão. De um lado, a administração precisa ser eficiente, precisa punir quem erra. Do outro, o servidor tem direitos que não podem ser atropelados. Será que o PAD, com todas essas regras, prazos e princípios, consegue ser esse ponto de equilíbrio? A gente espera que essa análise tenha ajudado a clarear as ideias sobre o processo administrativo disciplinar. Se esse conteúdo foi útil para você, dá uma olhada nos outros temas que a gente já abordou por aqui e para apoiar nosso trabalho de levar conhecimento de um jeito direto, considere se inscrever no canal. A gente se vê na próxima.